Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a Boa noite. todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo espírita número 20 com o Vladimir. Boa noite, Vladimir, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E Feliz com por o participar Richard. desse papo. Que bom, que bom. E o Boa noite, Richard? passarinho. Tudo bem, Boa noite, Richard? Vlad. Tudo jóia por aí? Boa noite a Ó, todos que nos ouvem. pois é, e a gente não vai escapar de falar do aniversário do Vladimir, né? Porque assim, ó, tá Oh, cheio de obrigado. comentário, tá cheio de comentário aí já dando Já? parabéns da Tati. Quem mais te deu parabéns? A Alessandra, todo mundo te dando parabéns aí, parabéns. Olha só, o cara vai fazer aniversário, deixou de ir para a festa para vir aqui para o bate-papo. Pô, nos sentimos honrados, né, Richard? Em dobro. E o melhor, teve um aniversariante ontem também, viu? Importante, rapaz. Né? Passarinho. Ontem já passou, essa já passou, vamos falar de hoje. Mas É, é um a gente tava presentão, viu? brincando, né? Hoje é o meu dia de aniversário. Já Pronto. pensou? Daí teria sido o meu, o do Vale e o seu. Você quase me enganou quando você falou que era o seu. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Aí vamos começar aqui a nossa conversa. A gente vai conversar hoje baseado lá naquele capítulo do Evangelho, que é o Homem no Mundo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo Homem no Mundo. E o que a gente vai conversar aqui hoje? Será que a gente precisa, porque a gente está aqui em busca da nossa evolução espiritual, todos nós sabemos disso, estamos atrás disso. Não está fácil, mas estamos atrás disso. E aí a gente sabe que precisa estar em sintonia lá com os amigos espirituais, mas como é que a gente faz isso? Será que a gente tem que se recolher aí, ficar orando o dia inteiro? Né? Será que a gente tem que ficar como é que a nossa vida cotidiana influencia nisso, nessa nossa evolução? Que a nossa vida cotidiana é bem desafiante, tem aí as tentações, as coisas que a gente faz errado, os pensamentos que nem sempre estão no lugar certo. Como é que a gente deve se comportar nesse dia a dia? Como é que um espírita deve se comportar no dia a dia? A gente vai bater um papo sobre isso aqui com o Vad e com o Richard. Acho que vai ser bem bacana, e você já sabe, entra aí no chat, entra aí no bate-papo também e faz as suas perguntas, os seus comentários. Vamos começar então, pessoal? Bora. Vamos. Então vamos começar falando disso, né? A gente aprende na doutrina a importância da sintonia, né? A gente estuda que os espíritos não conseguem ajudar a gente, não conseguem atrapalhar a gente, se quiserem, se a gente não der essa sintonia. Então não basta o espírito querer ajudar a gente, não basta o espírito querer, vamos dizer assim, atrapalhar a gente. Se a gente não der algum tipo de sintonia para eles, não tem aí a conexão e eles não conseguem nos acessar, né? Então, o melhor jeito de a gente evoluir é ficar aí em prece o dia inteiro, o evangelho debaixo do braço. Como é que é isso, pessoal? Como é que vocês veem essa importância da sintonia e ter que ficar aí em prece do dia todo? Como é que é isso? Quem começa? Começa com o Richard, que está rindo, Vladimir. Vamos ver o que ele tem a dizer aí. Tá Está bom. curtindo. Evangelho embaixo do braço. É, Aquele livro Lindos Casos do Chico, tem uma é. historinha que dizem que Chico tomou uma surra um dia. Você sabia É disso? mesmo? Não. É. Ele estava junto com o irmão fazendo um trabalho de desobsessão e teve um dia que o irmão teve que viajar. E aí o irmão pediu ajuda de o seu Manuel, da cidade ali, que tinha acabado de chegar, e diziam que ele era ótimo para conversar com o irmão, aquele irmão mais perdido, né, não tão correto e tal, e ajudar no processo de desobsessão. Só que ele chegou lá na sessão mediúnica com uma Bíblia, sabe aquelas Bíblias de, né, 5 quilos em cada página? Sei. E aí, antes do trabalho, através do Chico, um espírito amigo falou para ele que caso e quando o irmão, né, passasse, ele através do Chico começasse a falar, né, ele colocasse o evangelho com veemência, né, para aquele irmão. E aí não deu outra. Quando o irmão mais sofredor começou a falar através do Chico, ele pegou a Bíblia e começou a dar pancada na cabeça do Chico. É mesmo. Eu acho que eu acho que não é esse o recado, né? A gente não Isso precisa aqui é chegar. trazer ao pé da letra, hein? Pois é, acho que a gente não precisa chegar tanto, né? Andar com o evangelho, falar em nome de Jesus o tempo inteiro. Acho que não é bem por aí. Eu estava pensando quando a gente marcou essa conversa, coincidentemente, algumas semanas, eu com o Vlad fomos até a comunidade terapêutica Filhos da Luz para falar do Temoração. Você estava Olha que falando legal. aí de sintonia, e a gente pegou para fazer aquela reflexão e aquela conversa um trecho do livro Lições da Vida,
de Carlos Bacelli. E tem um trechinho bem interessante que fala, muito legal, por sinal, que a gente deve fazer a oração, especialmente, não só com as palavras, né, com os lábios, colocando carinho e sentimento nas palavras, mas especialmente com as mãos. Olha que coisa interessante. Como Acho assim? que é arregaçar as mangas, né? E fazer o bem. Coisa das Trabalhar o mãos tempo de inteiro. pôr mãos à obra. Isso. Não exatamente o tempo inteiro em ajudando aqueles mais necessitados, mas a caridade e o trabalho no bem é constante o tempo inteiro, onde quer que a gente esteja, né? Então, Legal. acho que essa sintonia que a gente pode constantemente buscar não é só orando com palavras, com sentimentos, sem dúvida nenhuma é importante, mas a gente tem que, ao longo do dia, manter aquilo tudo que a gente prega e pede, né? E ora a Deus e aos espíritos do plano espiritual, pedindo serenidade, tranquilidade, etc., mas que a gente também pratique tudo aquilo que a gente pede e quer no nosso momento, em cada dia que a gente está aqui nesse nosso planetinha azul. Legal. Vladimir, o que você acha? Eu concordo plenamente, né? Eu acho assim que essa coisa da gente é importante sim a gente ter essa conexão diária com Deus, mas não necessariamente rezando, né? Fazendo aquela com o evangelho embaixo do braço, não isso, mas a gente procurar fazer todas as nossas atividades conectado a Deus, lembrando que Deus não está lá em cima, longe, né? Deus está aqui, preenche tudo. Então, se a gente conseguir uma maneira, e aí é que está o ponto, né? Nós somos espíritos diferentes, né? Ninguém é igual. A gente tem, cada um vai ter a maneira de conseguir isso do jeito que mais fácil. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu gosto e tá fazendo muito sentido, assim, eu estou ficando muito feliz com esse hábito, de criar um hábito de orar quando acorda, né? Então, você já acorda, se você acorda com pressa, tudo, o seu dia fica mais difícil, né? Agora, quando você acorda, você agradecer a vida, ter essa consciência, né, de mais um dia, mais uma oportunidade de você contribuir para a obra de Deus, né? Isso vai fazendo aos poucos que você consiga essa conexão sem ter que estar rezando o tempo todo. E outra coisa que eu faço, né? Eu até estava falando com o passarinho, né? Eu estou trabalhando lá na Paulista e eu vou de ônibus. Por isso que eu falei, cada um tem a sua agenda, né? Tem o seu horário melhor para fazer isso. E eu costumo ter um programa do Salvo César que se chama Evangelho por Emmanuel. Todo dia, segunda a segunda, às 7h35 da manhã, ele faz uma 7h35. reflexão. Ele Já faz uma teve reflexão. aqui, já teve aqui, eu perguntei para ele por que era 7h35. Você vê que você decorou, né? Então, é um horário para você não esquecer e não chegar atrasado. Sim. E para mim é muito importante, que é bem no horário que eu estou no ônibus ali, né, tranquilo. Eu vou ouvindo. E o mais legal é assim, ele faz uma reflexão sobre um versículo e o Emmanuel dá a sua explicação, né? Então tem a explicação do Saulo, que é um estudioso do Evangelho. Só que aí o legal é no final, que toda a reflexão, todo dia ele faz uma proposta, faz um desafio. Vamos procurar no dia de hoje escolher uma situação na vida e aplicar esse ensinamento, né? E isso está fazendo, assim, está sendo muito legal. Estou muito feliz com isso e é uma maneira de você ficar conectado. Mais para frente eu vou até falar disso, se pintar oportunidade também, porque é importante, eu acho, a gente ter essa conexão, sim, e criar esse hábito, porque senão a gente acaba se perdendo nas atividades do dia e aí fica mais difícil. Quer dizer, o que você está falando, o que o Richard falou, é que essa conexão não precisa ser por uma postura assim, fechada, daquela coisa que a gente tem aquela visão antiga do religioso, com uma pessoa séria, fechada. No dia, todos os momentos do dia, a gente pode conseguir essa conexão. E você está dando aí uma dica de que, de repente, você tem lá 1 hora de trajeto no ônibus, você está escutando uma oração, tá participando de um pensamento mais elevado, e isso faz com que você prepare seu dia.
Tem uma coisa dessa coisa de se preparar, de buscar conexão com o alto, que é o isolamento, né? Que é a pessoa ir lá se isolar, ir lá para o alto da montanha e tal. Evidentemente que tem o isolamento bacana de fazer, que é você, de vez em quando, se isolar. Você, por exemplo, lá no ônibus, você está se isolando. É um jeito de você se isolar, se acalmar e fazer uma conexão com o alto. Aliás, acho muito bem aproveitado isso daí, porque você não está dirigindo, né? Se está dirigindo, não dá para fazer isso, tem que prestar atenção no trânsito. Mas então esse recolhimento esporádico, de vez em quando, é bem legal. Mas existe aquele recolhimento durante muitos anos, né? Essa coisa do isolamento, do monge. Isso começou, eu fiz uma pesquisinha, e eu estava lendo um livro, na verdade, e coincidentemente ele falava isso, um pedacinho do livro falava isso, que esse isolamento, essa coisa de ir para o isolamento, começou com os hebreus, que eles faziam isso desde de uma forma isolada até uma forma coletiva, porque os hebreus sempre foram muito perseguidos, e eles faziam isso meio que para manter a sua unidade, o seu grupo, a sua religiosidade e tal, isso desse jeito. E aí nós viemos dos hebreus, e os cristãos imitaram, foram também por essa onda de se isolar, também porque a gente era muito perseguido no começo, e também para evitar as tentações, né? Então tem essa história de que você se isola, vai lá para o monastério, alguma coisa assim, para se conectar com Deus, fazer oração o tempo todo e também para evitar as tentações. Quem começou com isso foi o Santo Antão, no Egito, ano 285, estou lendo aqui nas minhas anotações, no deserto, se isolou no deserto, e aí ele é considerado o primeiro monge, e daí para frente começou a coisa do monastério. Mas como é que é isso, né? Quer dizer, eu me isolo, não tenho tentação, não faço bobagem, como é que funciona essa coisa de se isolar para sempre? Dá certo, não dá certo? Como é que vocês veem essa perspectiva do isolamento para se manter, vamos dizer assim, santificado, elevado? Vamos Vlad começar com o vai agora? Vladimir. Agora a gente começou com o Richard, vamos começar com o Vladimir. Passarinho, eu vejo que não é por aí, não. Aí eu anotei também nesse item do Homem no Mundo, eu Ele anotei fala disso lá. umas frases falam assim, por exemplo, fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas. Ou seja, a gente sabe que, como espírito, que a gente passa por várias encarnações, né? Tem um processo aí que até eu acho interessante, uma questão do Livro dos Espíritos, que eu vou falar daqui a pouco também, mas eu acho que assim, o isolamento ele não favorece o principal motivo da encarnação. Não favorece. A questão é a questão 132 do Livro dos Espíritos. O que acontece? Por exemplo, até surgiu uma discussão num trabalho que eu tenho de domingo com a minha esposa, né, que a gente trabalha na sala de passe, de harmonização. Agora, como está só à distância, né, não está tendo presencial, a gente faz o trabalho pelo Zoom também e a gente estuda um item do Evangelho. E aí surgiu alguma coisa do tipo, para a gente largar a parte material, dar mais importância, não largar, mas dar mais importância para a verdadeira propriedade, né? E o Evangelho está constantemente falando isso. Olha, a gente está no mundo material, ok, nada de errado com isso, precisamos nos sustentar, trabalhar, ter os nossos bens, mas é mais importante a verdadeira propriedade, que são adquirir nossas virtudes. Aí eu lancei uma coisa que foi até engraçado, que depois o pessoal ficou todo mundo discutindo ali. Eu pensei assim, a gente é espírito, né? Então quando a gente estuda, tem lá Deus, espírito e matéria. Então Deus criou o espírito, aí o espírito vem, encarna no mundo material, aí erra, se apaixona, e aí depois odeia porque não está mais apaixonado, se apega aos bens materiais. E aí tem todo o Evangelho, ele fala muito de você ir se desapegando para evoluir e chegar à perfeição. Ou Sim. seja, ir à perfeição. Então eu falei, pô, então por que a gente não fica lá já, né? A gente, pô, tô bem lá, pai, né? Por que eu tenho que encarnar para depois largar tudo isso, né? Ou seja, sofrer, né? Porque a gente erra e se arrepende, aí vem outra encarnação para reparar. Por que a gente não fica lá? E aí eu fui... Bom, aí
teve várias opiniões lá no dia tal, né? Inclusive que a gente vem para aprender as sensações, porque as sensações geram sentimentos. E aí ficaram falando um monte de coisa muito interessante. Aí eu fui pesquisar, né? Fui perguntar para o Kardec ali. 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí tem duas coisas interessantes. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, Deus impõe, né? A gente não tem escolha. Deus impõe a encarnação, ou seja, não tem, pai, eu não quero ir lá não, tal. Então, se Deus impõe, e Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema, é porque é uma coisa importante, né? Aí eu nunca tinha reparado nisso, a encarnação é imposta. E depois, esse capítulo é seres perfeitos. Então, se pegar em Mateus, Jesus fala, sede vós, Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48. Está nesse mesmo capítulo que a gente está estudando esse item. Ele fala, sede vós, logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Aí a gente fica pensando, como é? Esse perfeito é o perfeito igual a Deus? Jesus falou isso mesmo? A gente tem que ser perfeito como o vosso Pai é perfeito? E aí a gente vem naquela coisa da tradução, né? Que do grego, teleios, perfeito é teleios. Esse perfeito, ele é no sentido de você realizar a sua função perfeitamente. Por exemplo, um copo é perfeito porque ele armazena água e não deixa vazar, você bebe. Então ele é perfeito naquilo que ele faz. Uma faca é perfeita porque ela corta devidamente carne. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando sede perfeito significa, nessa resposta da Kardec, ele fala assim, visa ainda outro fim à encarnação, o depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, sede perfeito naquele papel que a gente veio desempenhar. Sim. Então, eu acho interessante. Agora, se a gente ficar isolado, como que a gente vai fazer isso? Né? Realizar o nosso papel isolado não dá, né? Não dá, a gente tem que... espíritos de várias de naturezas diferentes, né? A gente tem que ter esse contato para evoluir, a paciência, a benevolência e tudo isso. Muito bom. Legal. Richard? Esse texto do Evangelho fala que, quando aborda o tema do isolamento, né, lembra que Cristo nos deixou a mensagem de que a perfeição encontra-se inteiramente, né, na prática da caridade sem limites. Para mim, quem se isola não tem como praticar a caridade para se aperfeiçoar, né? Está lá isoladinho. E dado que todos nós somos ainda um tanto quanto imperfeitos, nós necessitamos então da prática dessa caridade para adquirir pouco a pouco as tais das virtudes, a bondade, a honestidade, a humildade, senso de justiça e por aí vai, que são essas virtudes que nos levarão ao reino de Deus. Ou então, se quisermos olhar sobre outra ótica, o Vlad falou aí agora há pouco do Livro dos Espíritos, e eu acho que a questão 625 do Livro dos Espíritos, todo mundo já conhece, né? Quem frequenta o semeador deve saber de cor e salteado. Quando Kardec pergunta, na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia e modelo? E a resposta dos Espíritos, Jesus é, para o homem, o tipo de perfeição moral a que todos nós podemos querer chegar. E se Jesus é, então, esse espírito moralmente mais perfeito que aqui passou, ele, então, mais perfeito por aqui passou, ele não se absteve de trabalhar, nem como carpinteiro, né, profissionalmente, e nem muito menos em servindo a tantos irmãozinhos, né, que buscaram junto a ele a cura de doenças, na maior parte que a gente vê do corpo na Bíblia, mas também outros tantos da alma. Então, como é que nós, que somos assim tão imperfeitos, não pretendemos trabalhar? Caiu? Não. Não, Você aqui sumiu a imagem do passarinho. Você E aí, tá só para finalizar, é que sumiu a imagem daqui do passarinho, eu falei, caiu. E Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se ele veio aqui para trabalhar, arregaçou as mangas, profissionalmente e também na caridade, no bem ao próximo, servindo a tantos, por que é que nós vamos nos abster dessa prática, né?
E tem essa coisa da caridade, se eu for sozinho para me isolar, eu vou estar... E tem eu não vou praticar caridade, não vou cumprir a minha tarefa, como o Vladimir comentou, que a gente tem que trabalhar, e se eu me isolar, não vou trabalhar. E acho que também tem uma coisa engraçada, que é assim, a prova de que a gente não está evoluído, mesmo se isolar, é que se eu me isolar com dois, a gente já briga, né? Se eu me isolar, tenho que ir sozinho mesmo, porque se eu for com uma turminha, vamos nos isolar lá, vai dar briga, né? E aí a gente lá não vai sofrer as tentações. E aí, sem sofrer as tentações, aí, e as tentações não são só as tentações, são também, sei lá, o trânsito, né? Para mim, trânsito é assim, uma hora de trânsito, 2 horas de trânsito vale para uma encarnação, né? Porque você aprende paciência, você aprende perdão, você aprende compreensão, você tem autoconhecimento, você evolui alguns séculos em 2 horas de trânsito que a gente pega quase sempre, né? Humildade, porque você também acaba quase arrebentando o rapaz do lado, né? Então, a Tem de controle tudo. do controle emocional, você aprende tudo num trânsito, seja você dirigindo, ou seja você no ônibus, como o Vladimir tá lá. Ele tem uma boa estratégia de não ficar nervoso quando pega trânsito, que ele fica lá ouvindo o sal, né? Então, a gente precisa dessas provocações diárias para a gente poder evoluir. É aí que a gente evolui, não é? Acho que é nessas provocações diárias que a gente vai crescendo, né? Vocês não acham que é isso? Sem dúvida nenhuma. Acho que a ausência do conflito, né? E dessas dificuldades que nos chegam diariamente, a vida ficaria muito fácil, né? Aí perderia a graça, passarinho. É. Mas seria falso, porque a gente não estaria provando o que a gente sabe e o que não sabe, né? O Norberto Gavioli, meu amigo, ele costuma nas palestras ele brincar e falar assim, da evolução moral à evolução intelectual. Já contei isso aqui no bate-papo. E aí o cara tem evolução intelectual fantástica, você quer saber como está a moral dele, então você para o seu carro na porta, na entrada da garagem do grande cientista, né? E vamos ver como é que ele vai reagir. Daí você vê como é que ele está, você para na minha. Aí você vai ver como é que está a evolução moral da pessoa, né? Né, Vladimir? Tem que ter essa provocação do dia a dia, né? É, eu notei isso muito quando eu estava estudando no semeador, né? Ele tinha umas lições lindas, né? O Evangelho, o Aprendizes do Evangelho, que é o final do curso, né? 3 anos, ele ensinava muita coisa legal. Só que aí, às vezes, era engraçado que no dia seguinte eu passava por uma situação, Ah, é. eu até comentei isso já com o Passarinho, né? Que nossa, que eu reagia de uma maneira totalmente errada, né? E aí eu falava, caramba, estou aprendendo, estudando e já caí na provocação assim tão fácil, né? Então é isso, né? Eu acho que quando a gente está num centro espírita, está numa igreja, está num culto, é mais fácil a gente ter essa tranquilidade, né? Agir bem. Agora, quando a gente vai para o laboratório da vida mesmo, a gente vê que, putz, espera aí, eu tenho ainda que me fortalecer muito e jogar esse conhecimento no coração mesmo, né? Que é mais difícil. O A passarinho, a gente minha mãe, tem... ela é protestante. Oh, Sim. desculpa, interrompi. Não, tem um pessoal reclamando aqui de congelando a imagem, tá dando umas congeladas, mas está passando, né, gente? Acho que congela, mas descongela. Estou acompanhando aqui, tem alguma coisa de sinal que não está legal hoje. Mas está congelando e está descongelando. Vamos ver se vai até o fim. Porque eu percebo que congela, mas o som continua. Tenho reparado isso. Vamos ver se a gente consegue. Acho que não vai cair, não. Vamos embora. Fala, Rich. Eu estava só falando que a minha mãe, ela é protestante, né? Uhum. E ela dizia que ela compreendia muito melhor a possibilidade do pastor protestante falar sobre os problemas da vida conjugal, vida em família, etc., porque ele vivia, ele vivenciava. Então ele tinha mais propriedade para falar do evangelho e também de todas essas nuances, vamos dizer assim, dessas virtudes, né, de paciência, bondade, etc., a partir do próprio exemplo, né? Acho que fica isolado, você não tem como, né, sentir na pele aquelas dores Boa. e saber transmitir esses recados com a palavra que o outro vai entender, né? Acho que é Boa. mais fácil, assim. Acho que é isso mesmo. O, a,
o Haroldo Dutra, eu já vi ele fazer umas aberturas de palestra que ele fala bem isso. Ele fala, por que não vem aqui um espírito elevado dar a palestra, tal, porque, né, para falar sobre perfeição, para falar sobre um monte de coisa. Ele fala, porque não ia ter graça, precisa ser alguém que está passando pela situação, né, para poder falar. Né? Estamos enfrentando juntos isso daí. Vladimir, quer comentar alguma coisa sobre isso? Inclusive ele fala, o Haroldo fala que ele é o que mais precisa ouvir, né? Por isso, o Isso, palestrante é aquele que mais o primeiro que ouve. Né? Nós Então, três somos palestrantes aqui, são os três que primeiro ouvem o que a gente fala, né? até entrar na cabeça, né? Mas falando, eu anotei algumas coisas nesse item também que ele fala que exatamente com os desafetos, nas tentações, que a gente vai testar nossas virtudes. É. E eu achei interessante que ele fala também, e aí eu lembro de Jesus, né? Não repelir os prazeres que a condição humana permite. Isso está escrito no item, né? Boa. Então, nada de errado da gente, trabalhei o ano inteiro, juntei um dinheirinho, vou viajar, né? Vou passar uma época legal, tal. Só que fazer isso de uma maneira, voltando à mente, como fala no item, fazer essas coisas, voltar o pensamento à fonte suprema. Né? Então você está lá, poxa, está feliz, está jantando no restaurante, bom, sempre está com essa coisa de Deus junto, né? De agradecendo, de sentindo isso. Né? Eu acho que é isso, a gente tem que fazer de uma maneira leve, né? Senão fica muito difícil, né? Essa coisa de ser aquele religioso cismundo, né? Que não posso isso. A gente está ser do mundo, como é que é? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Ou seja, a gente está no Ajudar, mundo, né? a gente tem que, a gente está aqui na matéria para aprender mesmo. Agora, se a gente fizer isso de uma maneira conectada a Deus, não tem problema nenhum, porque a gente não vai exagerar, né? A gente vai manter o equilíbrio e vai estar sempre bem. Ele fala lá, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens, né? Que está escrito lá no capítulo. Richard, como é que E, você vê isso daí? É, isso é interessante, né? Porque Jesus, em uma passagem da Bíblia, ele fala que ele venceu o mundo. E dado que o fim da vida dele aqui nesse nosso planeta foi numa cruz, né? Pregado, açoitado, né? Humilhado, se a gente pensar, entre aspas, com esses olhos meio mundanos, a gente vai falar, mas ele venceu o quê, né? É que a mensagem é que ele não precisa ganhar dinheiro, ele não precisa ter poder, ele não precisa, né, subjugar ninguém. Pelo contrário, ele venceu o mundo e não no mundo. Né? Quando a gente pensa em Interessante. posses, naquilo que a gente pode ter, né, em conquistar materialmente, aí a gente pode dizer que a gente talvez esteja vencendo no mundo. Mas o mais importante, dado que Jesus dizia que o reino dele não é neste mundo, não é deste mundo, a gente precisa vencer o mundo assim como ele. Né? É. E agora, viver o dia a dia, viver o que a gente está falando aqui, que a gente tem que aproveitar, então, as coisas que tem na Terra, as coisas que tem na nossa vida, tem que curtir, porque tem uma coisa que não desliga, que é a lei de ação e reação, né? Essa não desliga. Então, eu posso curtir a vida, posso fazer tudo, mas, assim, o que vai acontecer como consequência do que eu estou fazendo, eu vou ter que assumir. Então, ninguém está falando para sair por aí curtindo a vida doidado, e, e viver aí as fake news. Eu estou curtindo, estou fazendo as coisas que tem que fazer da vida, tal. Não é isso, né? A gente sabe disso. Não é para viver a coisa do taciturno, do religioso, com a Bíblia, o Evangelho debaixo do braço e não fazer nada, mas também não é para curtir a vida doidado de uma maneira negativa. Mas dá para curtir a vida doidado de uma maneira positiva, bem bacana. O Vladimir falou, né? Falou que travou de vez a Dulce, será? Eu estou vendo aqui, a gente está se mexendo. para mim está Vamos ver se normal. volta. Vamos ver se volta. Estou vendo aqui na transmissão, a gente está se mexendo. E é isso, com o pensamento elevado, com o coração. E essa coisa do cotidiano, quem tinha uma relação fantástica com o cotidiano era o Chico Xavier, né? O Richard começou contando uma história do Chico também,
E tem uma história do Chico que ele saiu de um trabalho lá, uma coisa mais ou menos assim, e ele convidou uma pessoa para tomar um café e entrou num boteco, lá num boteco, num bar, para tomar um café. Vamos comigo lá tomar um café. E a pessoa falou, puxa, mas aqui nesse bar, nesse boteco, nesse ambiente... E o Chico teria respondido, o Chico respondeu, né? Quando o espírito entra num bar, ele se transforma num lar. Né? E o Chico era cheio desses exemplos de dia a dia, de cotidiano, de admirar aquele cachorro que não tem raça definida, de dizer que ele é lindo, e de ver coisas, de ter medo de avião, né? De ter uma vida absolutamente normal, né? O que mais que vocês conhecem dessa questão? Como é que vocês veem isso? O Chico disse que ele sabia o nome de todos os times do Campeonato Brasileiro, primeira e segunda divisão. Ele lia o jornal e lia o obituário, lia os notícias, ele lia tudo. Porque quando ele ia num bar desse, ele tinha assunto, né, para se aproximar das pessoas. Porque muitos ali no bar, né, eu ouvi essa palestra também que você falou, acho que o Haroldo fala que tinha um cara tomando cachaça lá no O bar, Haroldo logo o Haroldo é cheio das histórias do Chico, ele conhece bastante. é. E aí, disse que o Chico chegava nesse lugar e o pessoal gostava dele, porque ele falava de futebol, ele sabia os times, quem fez o gol. E aí ele se aproximava. E muitos desses que estavam no bar depois foram lá no centro espírita para procurar ajuda e tal. Você vê, eu acho que Jesus fazia isso também. Jesus, ele fazia isso, ele andava no meio das pessoas, ele ia pescar com os pescadores. Tem a história do Zaqueu, o Richard que gosta da história do Zaqueu. Mas assim, só resumindo, né, que o Zaqueu era um fiscal da Receita Federal da época, né? Era um cobrador de impostos e tal. E ele se arrepende dos erros dele, sobe numa árvore para ver Jesus, e aí Jesus vai e fala, pô, por que você está chorando e tal? E Zaqueu fala que ele se arrepende, né, dos erros que ele fez, ganhou dinheiro ilícito, outras coisas. E aí, o que Jesus faz? Não leva ele para uma sinagoga, né? Não, vem aqui que eu vou te falar as leis de Deus. Ele chama Zaqueu para comer. Eu vou jantar na sua casa. Eu não lembro se era jantar ou almoçar. Eu vou na sua casa, vou comer com você. Ou seja, fazer uma coisa simples, né? Como o Chico ia tomar um café, Jesus foi comer com ele. E aí ou seja, eu acho interessante isso. A gente não precisa estar como você falou, né, num ambiente sagrado para falar umas coisas de Deus. É no dia a dia, né? Como se Jesus chegasse para a gente hoje e se tivesse encarnado, Vladimir, vamos tomar um café ali que eu vou te explicar umas coisas, comer um pão de queijo. Era assim. Eu acho Richard, interessante. o que você me diz, Richard? Já que é para ficar contando o caos, tem o caos do rapaz do interior, né, o Matuto, que está ali na portinha da casa dele, né, fim do dia, um pedacinho de mato né, no cantinho da boca e tal. E aí para um carro, né, um casal desce, maravilhado, né? Desce, nossa, meu senhor, que cidade maravilhosa. É sempre assim essa sua cidade? E ele pergunta, como é a cidade em que vocês vivem? Ah, não, é uma cidade muito grande, mas as pessoas, elas são amistosas, a gente entra no elevador, é bom dia, boa tarde, boa noite, se tratam bem, né? São pessoas do bem, mas é que aqui, essa natureza, como que aqui deve ser diferente? Ele fala, não, igualzinho, as pessoas também são boas e tal. Maravilha. Deu 5 minutos, esse carro foi embora e parou um outro carro, né? Desceu um outro casal. Aí o rapaz olhou para o lado, olhou para o Matuto e perguntou, meu amigo, como é que é a vida nessa cidade aqui? Aí, como ele foi mais duro, né? O rapaz perguntou, como é que é na sua cidade, meu filho? Ah, lá é uma desgraça, é tudo sujo, as pessoas não se respeitam, não tá nem um com o outro e tal. Aqui eu tenho certeza que é diferente. Ele falou, não, aqui é igualzinho. E aí a ideia disso, né, que me traz de reflexão, é que nós vivemos, sim, num mundo de provas e expiações, com um monte de pessoas imperfeitas, de espíritos imperfeitos como nós, né? Mas a gente colore esse mundo do jeito que a gente quer. E a gente colore de acordo com as nossas experiências em vidas passadas e naquilo que a gente aprende e pratica nesta. Não é assim?
Se a gente falou no começo, né, dessa nossa conversa sobre prece, conexão com o mais alto, né, buscar estar conectado a bons espíritos o tempo inteiro, isso é criação nossa, né? Até porque aquilo que a gente pensa, que é energia, é matéria, ajuda a criar essa psicoesfera desse mundo em que nós vivemos. Somos co-criadores do Pai quando a gente arregaça a manga e faz alguma coisa, mas também quando a gente pensa, quando a gente transmite essa energia, sentimentos, etc. e tal. Então, se a gente quer algo diferente para o mundo em que a gente vive, a gente tem que definitivamente pensar de forma um pouquinho diferente. Bacana. E tem uma outra parte desse capítulo que eu acho legal também, que é um detalhe, mas que a gente pode dar outras interpretações também, quando ele fala que a gente é chamado para entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes e que a gente não deve chocar nenhum deles. Quer dizer, a gente é chamado para entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes que a gente não deve... Quer dizer, como é que vocês enxergam esse pedaço? Eu acho que tem aí a coisa da... Esse capítulozinho está falando que a gente vai encontrar com gente diferente, como você está falando aí, Richard, da sua história. Pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente, pessoas que têm outras religiões, pessoas que têm outra crença, e a gente não deve chocar nenhum deles, né? Acho que também aí já é uma mensagem contra os haters que, né, ficam respondendo na internet, brigando com todo mundo. Como é que vocês veem isso? Isso definitivamente tem como a forma como a gente enxerga e como a gente pensa o mundo, né? Há algumas semanas eu reli o livro Nosso Lar. Fazia mais de 10 anos que eu não lia. E é curioso como a gente enxerga coisas diferentes, né? A gente lê talvez as mesmas coisas, com certeza, o livro não mudou, mas aquilo que a gente vê, repara e reflete é totalmente diferente. Uma coisa que me chamou muita atenção e é mais para o fim do livro, a Dona Laura, que é mãe de Lísias, né, já no último capítulo, se não me engano, do Nosso Lar, ela fala para André Luiz que nós devemos proceder como as abelhas, acercando-nos das flores da vida. E ela diz que as flores da vida são as almas nobres e que a gente deve beber o mel dessas flores, que é justamente o néctar da vida, que é a sabedoria. Olha que coisa fantástica que eu nunca tinha reparado numa leitura tão boba. E quando ela fala isso, e a gente para pensar, a gente pode encontrar pessoas de tudo quanto é tipo no mundo e que normalmente vão pensar diferente da gente. Né? Se a gente sair do semeador, em que boa parte das pessoas tem o mesmo pensamento para o bem, para aprender, evoluir, etc., quando a gente vira a esquina e começa a falar até de futebol, que o Vlad falou agora há pouco, a gente vai divergir de algumas coisas. Mas a gente precisa ter essa sabedoria de entender que todos somos, de novo, tão imperfeitos quanto os discípulos de Jesus há 2000 anos, e que nós estamos, então, nesse mundinho para convivermos, coabitarmos esse mundo e cocriarmos esse mundo. Se eu não consigo enxergar os outros, né, com o mesmo carinho que eu vejo as minhas imperfeições, aonde que a gente vai parar, né? Aí a gente fica trocando mensagens não muito amigáveis lá no Facebook, no Instagram e por aí vai, separando, né? Porque o meu ponto de vista é um pouco diferente do seu, ao invés de a gente tentar encontrar os caminhos que a gente pode trafegar juntos, de mãos dadas. Não é possível que a gente seja assim tão diferente um do outro, né? E a gente está numa fase do planeta, né, que é muito interessante, que a gente vê assim, é uma prova, né, assim, é um teste para a gente. Você falou, por pensar um pouquinho diferente. A gente está numa fase que as pessoas estão pensando muito diferente. Bom, acho que sempre pensaram, mas antes não tinha como mostrar, né? E agora a tecnologia dá para a gente realmente contrastar bem, e acho que o grande teste é esse. E aí, terráqueos, encarnados, o que vocês vão fazer quando você encontrar com uma pessoa absolutamente diferente do que você pensa? Né? Como é que você convive com isso? É muito difícil, eu não tenho resposta. A gente está vendo, a gente está indo atrás disso. Vladimir, como é que você vê essas coisas todas que a gente está conversando? Bom, aí nesse caso, me veio na mente não julgar, não julgueis para não ser julgado. Porque, assim, eu notei muito isso quando eu comecei a estudar espiritismo. Eu conheci espiritismo com 29 anos, né? Eu era de origem católica, mas não seguia muito. Então, eu sou relativamente novo no espiritismo. Mas eu percebi uma evolução de 10 anos para cá, por exemplo, né? Eu me olhava como eu era
como eu sou hoje, e graças a Deus eu me sinto uma pessoa um pouquinho melhor. E aí a gente vê, né, no Facebook, nas redes sociais, às vezes, pessoas fazendo barbaridade. Então, acho que a gente tem que aprender a não julgar, porque lembrando da nossa vida como espírito mesmo desde o início. Então, a gente passou por várias encarnações e acho que, assim, com certeza nós fizemos coisas terríveis em encarnações passadas, né? Não muito longe, viu? Eu acho que então, a misericórdia de Deus dando essa oportunidade para a gente de reencarnar e consertar, se arrepender, né? E depois reparar o erro, a gente tem que ter esse olhar para essas pessoas que fazem alguma coisa que a gente acha que é um absurdo, né? Poxa, mas eu já devo ter feito muito pior do que essa pessoa fez. Eu acho que tentar olhar com esse olhar. E nunca, lógico, nunca sendo conivente, né? Não quer dizer que a gente vai ser conivente com o mal, mas Sim, claro, claro. é, mostrar a nossa postura, mas de uma maneira, sei lá, tranquila. Gentil, educada, com assertividade, respeitando o outro. Tem um aprendizado grande aí para a gente ter nessa coisa de divergência. Mas fica aí a mensagem da lição dizendo que a gente vai encontrar gente diferente e não é para chocar essas pessoas. Quer dizer, pensamos diferente. A gente está numa época de diversidade, de abraçar a diversidade, de encarar a diversidade. Não é nosso objetivo sermos iguais, né? A individualidade continua aí. Bom, estamos chegando aí no limite, não estamos no limite ainda, dá para ainda conversar um pouquinho mais, mas estamos chegando no fim do nosso bate-papo. As pessoas estão relatando aí que tem algumas dificuldades, algumas pessoas estão com dificuldade aí, então a gente está com pouco comentário, mas quem que comentou aqui? Agora eu perdi, começou a andar aqui, eu perdi. O João Branco falou, não importa o lugar para se falar de Deus, é uma grande verdade, né? Não importa o lugar para se pensar em Deus, não importa o lugar para se falar em Deus. Muito bem. Vamos começar a fechar aqui, como é que vocês amarram tudo isso que a gente falou, como é que vocês veem esse capítulo, qual a importância que esse capítulo tem para vocês, quais reflexões que vocês fazem sobre esse capítulo, como é que a gente fecha isso aqui, para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora e que depois também vão assistir a gravação, né? Sua Começar com vez, o olha. Richard. Eu? Com o Pois não. Vlad. O Richard, tá bom, vai com o Richard. É, o título do item é o homem no mundo, certo? Isso. Faz alguns anos eu conheci um grande psicanalista lacaniano no Brasil. Pelo menos dizem que ele é famoso, inteligente, Jorge Forbes. E ele dizia, naquela época que eu encontrei, dado que eu sou totalmente leigo, não entendo absolutamente nada de psicanálise, psicoterapia, e outras psico dessas, ele dizia que o objetivo da psicanálise é trazer dois elementos para a conversa com a pessoa que ali está conversando com o psicanalista, né? E que isso não sai do dia para a noite. Um é responsabilidade, a segunda é inovação. Acho que esse papo sobre o homem no mundo casa perfeitamente com isso. Qual a nossa responsabilidade de cocriarmos o mundo em que a gente vive? O que a gente tem feito, como a gente se porta, o que a gente pensa, como a gente reage, como a gente até age diante de alguma pessoa que pensa totalmente diferente como a gente estava falando agora há pouco, né, o passarinho. No limite, no próprio livro O Nosso Lar, não é Nosso Lar, nos Mensageiros, André Luiz está indo para direção a um posto de socorro, pela primeira vez ele saindo do Nosso Lar, ele e um tal de Vicente, que vai acompanhar ele naquela jornada. E eles começam a passar por zonas tenebrosas, trevas, escuridão e tal. E aí André e Vicente, que tinham, né, começado a sua caminhada no Evangelho de Jesus, vamos dizer assim, eles percebem que começa a sair luzes dos seus corpos. A primeira coisa que eles fazem é cair em joelhos e aos prantos agradecer a Deus, porque eles começam a perceber que o trabalho que eles estão fazendo está fazendo efeito não na parte física, mas sim na moral, porque a luminosidade dali é uma conquista moral. Eles estão começando a se elevar, vamos dizer assim, a se purificar. Beleza. Mas no minuto seguinte, o Aniceto, que é quem está acompanhando eles, e é um espírito um pouquinho mais evoluído talvez do que eles, fala assim, pessoal, como a gente está no meio das trevas,
Vamos abaixar a nossa luminosidade para não humilharmos aqueles que estão ao nosso lado. Então, no limite, se a gente acha que a gente está algum degrau acima de outros que estão ao nosso lado, que a gente tenha pelo menos essa humildade de falar, deixa eu pelo menos então me equiparar, seja intelectualmente, seja moralmente, e conversar e dialogar com essa pessoa no mesmo nível. E tendo a certeza que muitas vezes aconteceu o contrário, né? A gente vai ter que ter a compaixão de quem está nos ouvindo para fazer o mesmo. Mas, enfim, essa acho que é a parte de responsabilidade. Aquilo que a gente tem que fazer neste mundo para que a gente consiga melhorar aquilo que a gente tem como co-criadores. E a segunda parte é inovação. Inovação porque a gente estava falando no início, né? Para o Vlad, às 7h35, durante sua ida a São Paulo no ônibus, ele conseguir se conectar a Deus ouvindo uma mini palestra do Saulo, falando sobre o Evangelho de Jesus, funciona perfeitamente. Ele tira da cabeça os seus problemas, ele leva o seu pensamento, ele se conecta com a espiritualidade, ele está ganhando um banho de boas energias ali. Mas isso não funciona para o Richard, não vai funcionar para o passarinho, não vai funcionar para boa parte das pessoas que estão ouvindo. Então a inovação aí é da parte individual de cada um. O que eu preciso fazer para que eu consiga me manter conectado ao longo do dia e não ficar caindo nessas tentações mundanas, nessas brigas que acontecem o tempo inteiro. O que não quer dizer que nós seremos perfeitos, né? Não, eu vou me esforçar e agora não vou dar, né, nenhum peteleco mais ninguém. Não somos ainda assim, né, tão perfeitos. Temos que ter também humildade, mas reconhecendo isso, sabendo que temos um caminho longo a trilhar e saber aquilo que serve e funciona para mim, que vai ser diferente do que funciona para os outros. Responsabilidade e inovação. Boa. Vladimir. Bom, quando esse tema foi proposto, eu até falei, né, para o passarinho que tem muito a ver com o que eu estou vivendo hoje, né? De conseguir essa coisa de aplicar na prática por várias situações que estão acontecendo, assim, eu estou sendo está sendo muito importante, foi muito legal participar desse tema por isso, né? Acho que nada é por acaso. Mas eu tenho duas coisas também que, sim, para resumir, né? Eu acho que o esforço, a palavra esforço, porque a vida no cotidiano ela não é simples da gente levar, não. É, cada um tem a sua suas provas, né, suas dificuldades e tal. Então, eu acho necessário esse esforço. Pode ser, eu esqueci de falar, mas muita gente está fazendo meditação, né, também. E não é fácil fazer meditação. Então, tem muita gente falando disso no Espiritismo, né, para a gente começar a meditar. Isso ajuda muito também. Então, eu ouço a palestra lá do Saulo, né, Reflexão do Emmanuel. Mas alguém pode se sentir bem meditando, enfim. Mas para isso, para tudo isso, é necessário esforço. É assim que a gente vai evoluir. Em todos os sentidos, a gente vai ter que ter esse esforço. Não adianta achar que é criar o hábito mesmo. E outra coisa é a frase do Allan Kardec, né? Que a gente... Não adianta a gente querer ser santo, né? Quer dizer, isso não é isso eu estou falando, não foi o Kardec, mas... a gente não se cobrar tanto, né? A gente se esforçar, mas também não se cobrar tanto. Ou seja, aí tem aquela frase famosa que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, acho que fica isso para o nosso cotidiano. A gente se esforçar para dominar nossas más inclinações e assim contribuir para a obra do Criador, né? Para o plano de Jesus, para a gente. Eu acho que é por aí. Muito bom. Bom, tempo esgotado. Muito obrigado, Vladimir. Muito obrigado, Richard. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Obrigado, pessoal que está assistindo. Obrigado E pelo convite, voltamos. oportunidade e pela paciência de quem está do outro lado, né? Eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado por esse presente de aniversário que eu ganhei. Então, Muito parabéns, obrigado. Vladimir. Legal, Parabéns, Vlad. pessoal. Voltamos no próximo Bate-Papo Espírita. Boa noite, um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.